Olá, estamos começando mais um programa coletivo aqui pela TV Guarujá, canal 11 da NET, também pela Itapema TV a cabo, canal 9, pela internet, Facebook/O Coletivo, tá certo? Bom, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre previdência, sobre também os funcionários públicos de Guarujá, quem vai participar com a gente no programa, professor Joel, atual presidente do Sindicato Funcionários Públicos de Guarujá. Tudo bem, professor? Obrigado mais uma vez pela presença. Tudo bem, Lauro, e mais uma vez eu que agradeço o convite, e é sempre muito importante participar do teu programa, porque de uma maneira assim, bastante tranquila, bastante leve, a gente consegue fazer discussões de extrema importância, hoje não só para a nossa cidade, mas para todo o nosso país, que é a questão da Previdência. A Previdência, tá certo. Bom, vocês sabem, né, o coletivo está no ar, juntamente com o Colégio de Faculdade Dom Domênico, Plastipel Descartáveis, Restaurante Milani em Ceada, e a gente vai para o intervalo. E daqui a pouquinho está voltando. Por sinal, você também vai acompanhar um pouquinho da Câmara Municipal de Guarujá no intervalo. Você vai conhecer um pouquinho sobre a transparência no Legislativo Municipal. Vamos lá. Fim do voto secreto, criação da controladoria e mais transparência. A Câmara de Guarujá vem se aperfeiçoando em informar onde investe cada centavo do dinheiro público. Relatórios de viagens dos carros oficiais, pautas das sessões, placar das votações, custos das estruturas dos vereadores. Agora, tudo isso e muito mais você encontra em nosso site. Câmara de Guarujá. Trabalho transparente, respeito pela nossa gente. Na Cia do Lazer, criamos e produzimos mesas de jogos com designer de alto padrão. Fabricamos mesas e acessórios com estilo elegante e de comprovada durabilidade. Dispomos também de peças para reposição e manutenção. Possuir mesas e jogos em sua casa ou comércio ficou mais barato do que você imagina. Temos ótimos preços e pagamentos facilitados. Cia do Lazer no Guarujá. Avenida Desembargador Plínio Carvalho Pinto, 812, em Guarujá. WhatsApp 15 98171 1205. Cia do Lazer, agora também na Baixada Santista. Colégio e Faculdade Dom Domênico, porque educar é uma questão de dom. Na hora que bater aquela fome, venha para o Restaurante Milani em Ceada. Restaurante Milani, uma grande variedade de pratos quentes e frios, sobremesas, bebidas e o atendimento que você merece. Restaurante Milani, Estrada do Pernambuco, 267. Disque Marmitex 3391 3084. Curta nossa página no Facebook, facebook.com/Restaurante Milani.
aqui da Ótica City de Carvalho para mais uma dica. Queremos falar para os senhores pais que sempre é bom levar os seus filhos ao oftalmologista para fazer uma consulta, que assim ele poderá verificar se há necessidade dele usar ou não um óculos. Para tirar todas as dúvidas, consulte o seu médico oftalmologista. Opa, estamos de volta com o programa Coletivo. Hoje a gente vai falar sobre a atual situação dos funcionários públicos de Guarujá, também sobre o sindicato dos funcionários. Aqui o professor Joel que vai participar com a gente. Professor, Joel acaba de assumir a presidência do Sindicato dos Funcionários Públicos de Guarujá. Como é que está aí esse novo desafio? Nós assumimos no último dia 28 de janeiro, para um mandato de 4 anos, e realmente nós assumimos numa situação aí bastante complicada. Mas eu fico muito à vontade, Laura, de falar, porque a minha vida profissional sempre foi assim. Sempre quando eu assumi algumas posições, foram em período de transição. Eu retorno aí em 2001, quando eu assumi a Secretaria de Educação e Esporte do município do Guarujá. Também foi um período de transição muito grande, de uma legislação para outra, da discussão da Lei de Diretrizes e Bases da Educação, para você ter uma ideia. Até dezembro de 2000, as creches pertenciam à Secretaria de Ação Social. A partir de janeiro de 2001, de uma hora para outra, passaram a pertencer à Secretaria de Educação. Então, eu assumi nesse momento de transição, mas conseguimos chegar até o final. E agora também, eu estou pegando 2 momentos muito complicados. Um, que é em relação ao município do Guarujá, que é o processo de transferência dos agentes de serviços gerais da Secretaria de Educação para outras secretarias, porque a atual administração terceirizou, contratou uma empresa para manter limpa as unidades de ensino, que isso é uma questão bastante complicada. Eu, como sindicalista, eu sempre fui contra isso, e também como trabalhador e como ser humano eu sou contra, porque as empresas terceirizadas, na realidade, com a nova legislação, elas têm principalmente o objetivo de fugir um pouquinho da legislação trabalhista. Tanto é que a grande maioria das empresas terceirizadas, no futuro não muito longo, dão problemas. Está aí a questão da saúde do município, onde a maioria dessas empresas que são contratadas começam depois a atrasar salário, atrasar 13º, atrasar fundo de garantia. Então, a gente tem uma preocupação muito grande. Porque eu costumo dizer, Lauro, que muito além de eu e você sermos trabalhador, nós somos seres humanos. Então, nós temos que ser tratados como seres humanos. E a legislação trabalhista hoje não leva isso em consideração. Só se preocupa com lucro. A gente estava com carência de funcionários nessa área para ter uma necessidade, professor, de contratar uma terceirizada? Não especificamente na educação. Nas outras secretarias, sim. Essa terceirizada foi especificamente para a educação? Essa terceirizada foi especificamente para a educação, e todos os agentes de serviços gerais que estavam nas escolas, nos centros comunitários, foram alocados em outras secretarias. Isso não é infringir a legislação trabalhista, porque a nossa própria legislação, o nosso estatuto, a Lei 135, se eu não me engano, no seu artigo 66, diz que o chefe do Executivo Municipal pode transferir os servidores de uma secretaria para outra secretaria, desde que não infrinja em desvio de função. Então, se você vai fazer a mesma função sua na outra secretaria, não tem problema nenhum. Mas o que nós acompanhamos é que houve alguns servidores que no final de todo esse processo ficaram contentes, mas também tiveram outros servidores que estão insatisfeitos e sempre batem aonde? No sindicato, que o sindicato nada fez. Mas o sindicato não participa desse processo de contratação da empresa. Eu ia perguntar isso, se houve diálogo com o sindicato? Não, não houve diálogo, muito pelo contrário, Lauro. Você acompanhou o debate que foi organizado lá na sede do sindicato com os pré-candidatos a prefeito? E quando nós questionamos a questão da terceirização, todos eles, na época, deixaram claro que não iriam ampliar o processo de terceirização. Infelizmente, não é isso que acontece. Eu estou falando isso como presidente do sindicato, como ser humano,
e como profissional da área de ciências humanas. Mas também, é claro que existem outras colocações. Por exemplo, com essa proposta de mudança dos agentes de serviços gerais para outras secretarias e a contratação de uma empresa, também foram criados no município do Guarujá mais 190 novos empregos. Também vamos analisar sobre esse ponto de vista. A minha preocupação é que, infelizmente, com esse processo de terceirização, esses servidores que são contratados por essa empresa não têm os mesmos direitos que o servidor da prefeitura tem. Outro dia eu fiz um questionamento na rede social da seguinte forma: nunca há dinheiro para concurso, não há dinheiro, e a gente sabe que antes, né, há 20 e poucos anos atrás, nós tínhamos os próprios funcionários da prefeitura que arrumavam as ruas, tapavam os buracos, que arrumavam as creches, um exemplo ali, né? E hoje não há, mas há dinheiro para essas terceirizadas, para empreiteiras. Isso não cria um ponto de interrogação? Claro, extremamente, né? Um ponto de interrogação é muito grande. E nós também, por isso que nós entendemos isso, que nós somos contra o processo de terceirização. Nós acreditamos que o concurso público é muito mais viável, não só para a cidade, como para a administração e como tratar o ser humano, do que o processo de terceirização. Porque você pode acompanhar, Lauro e meu amigo e amiga que estão nos acompanhando agora, nos outros municípios da nossa região, está ocorrendo concurso para agente de serviços gerais, para inspetor de aluno, e aqui no nosso município, nessa gestão, ainda não foi feito concurso para isso. Tá? O sindicato tem dialogado com o Poder Executivo nesse sentido? Nesse sentido, sempre. Como é que está esse diálogo? Que nós estamos pedindo para que haja concurso público, porque, inclusive nas nossas visitas que nós estamos fazendo, nós estamos percebendo que existe muita falta de recursos humanos nas outras secretarias. Então, espero que a atual administração não pense das outras secretarias da mesma maneira que pensou com os agentes de serviços gerais, que não terceirize, e sim que faça concurso público, por exemplo, para recepcionista da saúde, para inspetor de aluno, para professor, para outros cargos que são necessários, para motorista, para guarda municipal, que inclusive a prefeitura já elaborou o concurso, já até concluiu todo o processo, mas ainda não chamou. Então, nós queremos que chame para se tornar funcionário efetivo da Prefeitura do Guarujá. Eu recebi não vou chamar de uma denúncia, mas um comentário de que determinados agentes, eles teriam sido deslocados para outros departamentos, onde se tornou assim, como se fosse uma superlotação, aumentou o número. A pessoa me falou: Laura, tem 3 pessoas para lavar um banheiro, tem 3 pessoas para onde não precisava de nenhuma. O sindicato tem conhecimento disso. É claro que eu não posso falar quem foi, me pediu para que não falasse. Tem acompanhado isso? Tem observado essa situação? Tem, não? E realmente acontece em algumas áreas, em alguns setores. Inclusive, nós estamos frequentemente em contato com a Secretaria de Administração, porque a gente recebe reclamações nesse sentido, mas isso é uma responsabilidade da Secretaria de Administração, porque foi a Secretaria de Administração que é o responsável por distribuir nas outras secretarias. E além disso, além desse questionamento, Laura, também ainda está faltando a entrega de EPIs, né? E isso o sindicato está acompanhando. O que é EPI para o pessoal que está em casa? São aquele material, aqueles utensílios necessários para o trabalhador que tem que usar para se proteger de doenças infecto-contagiosas, como bota, como luva, como máscara. Isso tudo, por exemplo, os agentes de serviços gerais que foram alocados no banheiro das praias, eles precisam desse EPI para trabalhar. E nós estamos acompanhando até agora, até esse momento, até esse dia que nós estamos gravando, ainda não houve a entrega para esses funcionários. Né? E esses funcionários, eles estão reclamando bastante. Independente dessa situação, o professor, né, a gente acabou de assumir, tem 2 meses que está na presidência, já fazia parte da diretoria, mas como é que está aí o diálogo com o Executivo nesse ano de 2019? Olha, nesses quase 60 dias, nós já tivemos 3 contatos com o chefe do Executivo. Uma desses contatos que foi até de maneira imediata, quando nós recebemos muitas reclamações dos agentes de serviços gerais. Eu entrei em contato com o prefeito Walter Sulman. Ele, em menos de 48 horas, fez uma reunião com as outras secretarias,
chamou a diretoria do sindicato e nós tentamos trabalhar em conjunto essa questão da distribuição dos agentes de serviços gerais. Também tivemos outras reuniões em relação ao nosso dissídio, porque no último dia 19 de fevereiro já foi feita a assembleia, só que infelizmente até hoje, dia 21 de março, nós ainda não recebemos um retorno da administração. Nós acreditamos que mais tardar, na próxima semana, na última semana do mês de março, nós já tenhamos uma posição da administração para que a gente possa convocar uma nova assembleia para que a categoria, principalmente os sócios do sindicato, compareçam ao sindicato para que a gente possa decidir se nós aceitamos ou não a contraproposta da administração. Tá certo. Nós vamos para o intervalo agora. Daqui a pouquinho a gente está voltando. Não sai daí não. Fim do voto secreto, criação da controladoria e mais transparência. A Câmara de Guarujá vem se aperfeiçoando em informar onde investe cada centavo do dinheiro público. Relatórios de viagens dos carros oficiais, pautas das sessões, placar das votações, custos das estruturas dos vereadores. Agora, tudo isso e muito mais você encontra em nosso site. Câmara de Guarujá. Trabalho transparente, respeito pela nossa gente. Triste, angustiado, cheio de problemas e sem ninguém para conversar. Então Disque 188. 188 é o novo número de atendimento telefônico do CVV, Centro de Valorização da Vida. De orelhão, celular ou telefone fixo, a ligação é gratuita e funciona 24 horas todos os dias. Ligue 188 e receba apoio emocional. Passe bons momentos com seus amigos ou com aquela pessoa especial no restaurante Pé na Areia. Lanches, aperitivos, bebidas e saborosas refeições. Restaurante Pé na Areia, ambiente familiar e ótimos preços, em frente à Praia da Enseada. Restaurante Pé na Areia, Avenida Miguel Stéfano, 1531, Enseada, Guarujá. Passe bons momentos no restaurante Almari. A saborosa comida caseira, por um precinho super especial. A cada dia, um cardápio diferente. Além da tradicional feijoada às quartas e sábados, à noite temos comida de boteco, sopas e caldos. Restaurante Almari. O lugar ideal para festas, eventos e confraternizações. Restaurante Almari. O sabor da verdadeira comida caseira com um toque especial todos os dias. Almari. Rua Atílio Gelsomini 210, Jardim Helena Maria, Guarujá. Fone 3382-1859. O melhor do carnaval está na Plastipel Descartáveis. Tinta temporária para cabelo, R$ 8,30. Tinta facial Color Make, R$ 3,40. Lança confete, R$ 14,95. Fantasia Moana, R$ 45,00. Máscara do Hulk, R$ 18,70. Plastipel Descartáveis, Avenida Demar de Barros, 1520. O melhor do carnaval está aqui. Opa, estamos de volta com o programa coletivo pela TV Guarujá. Hoje falando um pouquinho sobre o funcionário público na cidade, professor Joel, presidente do Sindicato dos Funcionários Públicos. Professor, o sindicato ele vem se aproximando ainda mais dos seus associados, dos funcionários, né? Como é que está funcionando isso? Realmente, como é um compromisso nosso com a categoria, principalmente com os sócios do sindicato, nós estamos fazendo visita com muito mais frequência no seu local de trabalho, até porque a estrutura do sindicato hoje se alterou com o novo estatuto, onde nós temos um número razoável de diretores de base. Então, o que nós estamos fazendo? Nós estamos
pegando as demandas com esses diretores de base, estamos nos organizando e nos divididos em zona de áreas de prédios municipais e estamos 2 vezes por semana fazendo a visita. Muitas dessas vezes os diretores executivos vão, outras vezes o presidente também está indo, eu já fui em algumas visitas e realmente nós estamos tendo uma aceitação bastante positiva. O problema, Laura e meus amigos e amigas que estão nos acompanhando, é que essas visitas geram até uma expectativa. Só que o sindicato não administra a cidade. Tá? O sindicato ele tenta trabalhar através da conversa, do consenso, do bom relacionamento como nós temos, e isso dificulta, porque realmente nós estamos encontrando aí alguns prédios, algumas unidades que realmente precisam de reforma significativa. E ao chegar nesse local, somos muito bem aceitos até pela chefia local e pelos funcionários, e quando nós saímos, cria-se aquela expectativa. Só que aí depois, espero que a administração seja sensível conosco e nos ajude em conjunto a resolver esse problema, porque senão vai sobrar para o sindicato. Mais uma vez, o sindicato vem aqui e nada faz, porque a gente não administra a cidade. Vai caber o sindicato estar cobrando. Sim, aí, exatamente de alguma forma. Mas isso, o que acontece depois dessas visitas? A gente faz um relatório e manda esse comunicado para as pastas, para as secretarias em que nós fizemos a visita. Entendeu? Tá certo. Já fizemos isso com a Secretaria de Ação Social, com a Secretaria de Saúde, com a Secretaria de Educação, e esperamos estreitar cada vez mais esse contato à diretoria e os seus associados. Vamos para a Previdência, vamos falar um pouquinho sobre a Previdência. Como é que o sindicato está acompanhando aí essa reforma da Previdência? Olha, Laura, assim como você, que eu vejo você aí nas redes sociais também bastante ativo e crítico a essas questões, o sindicato tem uma preocupação muito grande, porque você, trabalhador, e você, trabalhadora, ainda não foi atingido com a reforma da Previdência em razão da instituição sindicato. Porque o ex-presidente Michel Temer não conseguiu força política porque os sindicatos, as centrais sindicais foram para a rua fazer manifestação. Agora, existe uma situação completamente diferente, porque foi criado e foi feito um processo de enfraquecimento dos sindicatos e das centrais sindicais. Então, hoje, essa instituição não tem a mesma força que tinha 2 anos atrás. E isso nos preocupa muito. Porque a única instituição que bateu de frente contra a reforma da Previdência hoje está enfraquecida, o que a gente imagina para o futuro? Que nós vamos ter que aguentar, que engolir uma reforma que vai fazer com que o trabalhador e a trabalhadora, principalmente, tenham que trabalhar muito mais e, principalmente, os trabalhadores mais carentes. São aqueles que começam a trabalhar mais cedo. Porque, se você acompanhar, não haverá mais tempo de contribuição, só idade. Então, aqueles que costumam começar a trabalhar depois de formado na faculdade, com 22, 23 anos, quando completar 60 anos de idade, irão se aposentar. E aqueles que não fazem faculdade, começam a trabalhar com 12, 13 anos, também só vão se aposentar com 60 anos de idade. Ou seja, aqueles que são da classe social mais carente, começam a trabalhar mais cedo, vão ter que trabalhar muito mais, contribuir muito mais do que aqueles que começam a trabalhar mais tarde, que priorizam a formação do curso superior. O governo federal, em conjunto com uma grande mídia, vem tentando vender uma imagem positiva da reforma da Previdência. O sindicato que está na ponta ali junto com o trabalhador, ele percebe que o trabalhador tem essa consciência do que está acontecendo? Infelizmente, Laura, você fez uma pergunta muito positiva, mas infelizmente não. Não existe consciência de classe, existe uma manipulação muito grande das informações, como você colocou. A mídia, essa mídia que faz mais marketing do que informa, ela manipula tudo isso. Tá? É muito claro, é só a gente ter um tempo para analisar isso daí, e que é muito claro que o discurso de que vai acabar com as mordomias, com os privilégios, isso não vai acontecer. Isso não vai acontecer. O que eles querem é fazer com que o trabalhador contribua muito mais tempo e tenha mais dificuldade para se aposentar. Isso é tão claro, Laura, porque hoje já foi entregue a reforma proposta pelos militares. Os militares, por incrível que pareça, não adianta dizer que não é isso,
por incrível que pareça, eles vão ter aumento de salário antes de ser aplicado a reforma da Previdência. Ou seja, vai aumentar a alíquota de contribuição deles, mas antes de aumentar a alíquota, nós vamos aumentar o salário os benefícios dele. O meu salário também, provavelmente, eu terei também que aumentar a minha alíquota de contribuição. Hoje eu contribuo por 11,5%. Eu vou passar a contribuir com 13%, mas eu não vou ter aumento de salário. E por que os militares terão? Além de ter que trabalhar mais. Além de ter que trabalhar mais. E as mulheres também vão trabalhar mais. Agora, se nós formos fazer uma análise social disso, se nós formos contar e analisar aqueles trabalhadores rurais, a dificuldade que eles terão para se aposentar com essa proposta é uma coisa desumana. Por isso que eu, no início do nosso bate-papo, eu deixei claro aqui que, além de nós sermos trabalhador, além de você, minha amiga, ser trabalhadora, nós somos seres humanos. Nós temos que ser tratados como ser humano. Essa proposta só enxerga o trabalhador e a trabalhadora como lucro, como a questão de despesa, de custo. E não é isso. Nós somos seres humanos. Nós estamos aqui para viver, não é para trabalhar. Mas trabalhador, nessa visão, nesse governo que está aí, é só prejuízo. Você acredita que essa reforma passa pelo Congresso? Espero e vamos trabalhar efetivamente para que não. Inclusive, quando eu falei dos trabalhadores rurais, tenho certeza que quando tiver discussão sobre isso em Brasília, a partir do mês de abril, as instituições sindicais vão encher aquele Congresso de Trabalhador Rural. Eu quero ver eles terem coragem de mexer com o trabalhador rural, quando vê aquele senhor, aquela senhora com dificuldade de trabalhar, com dificuldade de se aposentar, se eles vão ter a coragem de aprovar essa reforma do jeito que está aí. Essa semana agora, o IBOP traz uma queda, não é, na aprovação do presidente eleito Bolsonaro. Você acredita que a reforma da Previdência possa interferir nessa imagem, pode ter uma interferência nessa imagem, nessa visão que a população tinha, ou não? A população está caindo a ficha e falando, opa, não era bem isso que a gente queria, em termos gerais. Eu acredito, Lauro, que realmente a população está vendo que aquela expectativa que foi criada em relação à eleição do mito não foi isso tudo. Até porque esse BOP, essa aceitação dele é a menor dos últimos 10 presidentes. Né? Até a Dilma, que foi afastada nos primeiros 2 meses do seu mandato, teve apoio maior do que o Bolsonaro. Né? E isso tudo só vai prejudicar o andamento dessa reforma no Congresso Nacional, acredito eu. Até porque, a partir de semana que vem, as manifestações contra a Previdência irão aumentar. Inclusive, no próximo dia 22, Sim. No próximo dia 22 de março, haverá manifestação em todo o Brasil contra a reforma da Previdência. Agora, em Santos tem, por sinal bem lembrado, professor, que em Santos, na Praça da Independência, dia 22, salvo engano, 18 horas, você pode puxar aí pela internet, não vou falar o horário porque eu não tenho certeza, mas dia 22, em Santos, tem manifestação também contra a reforma da Previdência. Professor, vou agradecer mais uma vez a sua participação aqui no programa. Claro, mais uma vez desejar sucesso aí na empreitada. Laura, eu mais uma vez agradeço o convite e realmente nós vamos depender do apoio de todos para que a gente possa fazer do sindicato uma instituição respeitada. Realmente existe todo um preconceito com essa instituição, existe realmente muitos sindicalistas que fizeram por onde esse preconceito, mas eu irei fazer de tudo para que a gente possa fazer da nossa instituição aquela verdadeira instituição que luta por todos nós trabalhadores. Tá certo. Esse preconceito, eu vou fechar o programa lembrando o seguinte, o trabalhador que tiver algo contra o seu sindicato, você que é funcionário, pergunta para o seu patrão se ele deixou de colaborar com o sindicato dele, se ele abandonou, ou como é que ele atua junto ao sindicato dele. Tá certo, Zé? Obrigado mais uma vez. A você um grande abraço, uma ótima semana e até o próximo programa.